A gente vai começar pelo clássico, pelo Choque Rei. Na Arena Barueri, o Palmeiras venceu por 3-1 num jogo que começou bem aberto, né? Com as defesas sofrendo bastante. Tava 1-1 ali com o quê? 12 minutos de jogo? Por aí. Por aí, não lembro exatamente, mas foi um jogo bem peculiar. Para quem esperava um jogo ruim, foi até divertido. Mas é longe de falar que foi um bom jogo. Foi um jogo mais divertido do que bom. Primeiro tempo foi, né? Achei que foi um bom jogo no primeiro tempo. Não só do São Paulo, do Palmeiras também. Você achou que o Palmeiras jogou bem? Achei que, assim, né? Pressionou o São Paulo e jogando em casa, ia tentar buscar o resultado. O São Paulo foi pra cima também. Acho que acaba deixando um jogo legal, né? Quando duas equipes querem buscar o resultado. Se o São Paulo tivesse só na defesa, acho que aí sim eu concordaria se fosse ruim, né? O jogo, como, sei lá, o Felipe falou aí. Mas no segundo tempo, o São Paulo abdicou de jogar bola. A gente tem aí os melhores momentos, enquanto a gente vai discutir sobre esse jogo. Eu confesso que eu achei os primeiros 30 minutos do São Paulo melhor. Tendo mais ações de ataque. O Palmeiras não conseguindo colocar a bola no chão, porque com a escalação... Os caras filmaram com a câmera invertida, que eu vi esse gol ao contrário. O Barueri tem isso, né? Igual o Barradão. Ah, pode crer. Igual o Barradão. Aí não foi falha do Rafael, nessa câmera, né? Olha que bola não canta. Aliás, por falar nisso, né? Semana passada falou tanto do Hugo. Ele falhou. Os dois goleiros falharam. O Rafael já tem falhado bastante. O Rafael começou muito mal. O goleirão. Aí o Carlos Miguel falou porque ele é muito grande, cara. Aliás, assim, os três goleiros, né? Tirando o Brazão, começaram meio... Sim. Devagar. Claudicantes, né? O Brazão já começou daquele jeito. Errático, né? Enfim, realmente. Aliás, hoje eu vi um meme muito bom no Instagram, daquele cara que faz o programa com o alfinete. Sim, corintiano. Sim. Ele imitando o narrador assim, narrando o jogo do Santos. Aí, olha, 15 minutos de jogo, já teve 47 defesas do Brazão aqui, o melhor jogador em campo e tudo mais. Aí começa a gritar o Brazão várias vezes e no final. Gente, realmente, o Santos realmente está numa situação muito difícil. Estaria muito difícil a situação do brasileiro no Paulista se não fosse o Neymar. A vida do Brazão é essa. Se o cara faz tudo e o Santos estaria diferente se não fosse o Neymar. Vai fazer o quê? Cara, mas falando desse jogo aí, quem olha o placar, vê lá 3-1 pro Palmeiras, um cara que não assistiu o jogo vai falar, pô, o Palmeiras ganhou tranquilo. E não foi bem isso, né? O primeiro tempo, como o Murilo falou, os 30 minutos, o São Paulo, pra mim, dominou o jogo, dominou o meio de campo, mais uma vez. Palmeiras sentindo muita falta de um camisa 5, na minha opinião. Falta muito esse camisa 5. Não é o Marlon. Não é o Marlon, não é o Andrés. E eu acredito que, pela inércia da diretoria do Palmeiras em ter urgência, né, pra fazer essa contratação, o Barros finalmente falou, né, ali antes do jogo com o Rodrigo Fragoso da TNT, disse que o Palmeiras está no mercado, que quer trazer peças pontuais, jogadores que cheguem e resolvam, não quer mais arriscar, né, depois do que fizeram no ano passado. Mas é nítido que falta essa peça no Palmeiras. E outra, esse time clama por jogar com bola no chão, né, Isa? Você vê no jogo que o segundo e o terceiro gol saem da técnica dos jogadores, da qualidade deles individual. O segundo gol é um belíssimo passe do Marlon Freitas pro Andrés, que acha o Sousa, que tem a calma de dominar e dá o passe pro Flaco Lopes fazer um belo gol. Mas assim, o Palmeiras defensivamente sem bola ainda não convence o torcedor, não é um time seguro, porque o São Paulo, se fosse melhor que o Palmeiras, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, acho que o São Paulo teria dificultado muito o jogo. O Tapia teve uma grande chance de fazer o 2-1 e virar o jogo pro São Paulo. E justamente isso, né? A qualidade individual acho que fez a diferença pro Palmeiras. E o Palmeiras não tomava esse tipo de gol, Exato, cara. Mas virou recorrente, né? O Palmeiras, aí, bola parada, bola alçada na área do Palmeiras é sempre... Bela toque do Sousa e a conclusão do Flaco, que hoje é o grande destaque do Palmeiras. Mas, assim, tinha dois ali, cara. Não, dois não. Era Arboleda errou, né? Mas tinha dois na jogada. Um fica no Sousa e o outro vai. Por que que o Arboleda O Arboleda errou a leitura do jogo ali, ó. Por que o Arboleda vai até ali? Por que ele vai? Ele deu o bote. Onde ele dá o bote é onde o Flaco entra no espaço e o Sousa assim, a jogada é muito bonita, é muito mais mérito do Palmeiras do que demérito do São Paulo, mas, porra... E essa jogada, se a gente reparar bem, o Alan Franco, ele larga o Kelvin. Um zagueiro não pode fazer isso, cara. Repara bem, o Piquerez cruza, agora ele larga, ó. Largou.
Largou, cara. E ficou de costas pro lance. Largou. O zagueiro não pode ficar de costas pro lance. Cara, o cara marcou a bola o tempo todo. Mas não era a melhor zaga do Brasil? Exatamente. O Alan Franco não era o melhor zagueiro do Então, é o mundo? que eu falo, cara. O Palmeiras ganhou, tem os seus méritos de ter construído a vitória e tudo mais. Poderia até ter feito mais se apertasse um pouco mais no segundo tempo. Acho que o Palmeiras abdicou um pouco do jogo depois que fez esse gol. Mas assim, o Palmeiras ganhou porque o São Paulo hoje é um time muito fraco, cara. Por isso que eu como palmeirense, não me iludo com a atuação. Acho que tem alguns bons pontos positivos, como o Andreas jogando mais à frente, o Marlon Freitas, que é um grande líder. Não sei se todo mundo viu a bronca que ele deu no Bruno Fux. Sim, ali no primeiro tempo. Acabei não separando esse vídeo, mas tem uma leitura labial do Veloso muito legal, né? Que mostra ele dando uma... Chega junto mesmo no Bruno Fux e fala, pô... Por que você botou a bola no cara, meu? Ele dá uma... Vai ser expulso, sai daqui. Eu vi isso, Cara, o Marlon Freitas chegou ontem, assim. O cara já é o líder do grupo, assim. Ele faz um papel que o Gomes não tá fazendo nesse momento. Então, acho que ele é o grande ponto positivo do Palmeiras nesse começo. Ele, o Flávio Lopes... O Andreas Pereira voltou também, dá outra dinâmica pro time, jogando mais à frente. Agora, a questão defensiva ainda é um ponto a se levantar. É um alerta que o torcedor palmeirense fica com medo de... Cara, e aí? Vamos pegar um time mais difícil no Campeonato Brasileiro? Já tem um teste nesse meio de semana com o Atlético Mineiro, que ganhou ontem de virada do Cruzeiro. Então, assim, cadê o camisa 5? Cadê o zagueiro? A diretoria precisa trabalhar, cara. E o Palmeiras vai começar o Campeonato Brasileiro com... 5 zagueiros, sendo 3 zagueiros mesmo, né, já mais formados e 2 da base, né? Então, realmente, assim, é um setor que o Palmeiras tá sofrendo. O setor defensivo, acho que é o mais preocupante mesmo do Palmeiras. E ainda sem reforços, né? E esse camisa 5, eu não sei se você concorda comigo, Felipe, a gente já vai falar bastante do São Paulo. Mas, não sei se você concorda comigo, mas é importante ter o camisa 5... Principalmente também para dar liberdade para o Andreas, por exemplo, que é um jogador mais criativo, conseguir distribuir mais a jogada, né? Concordo. É um pecado ele ficar um pouco mais recuado e acabar perdendo essa mobilidade e a inteligência dele de ver o jogo e distribuir a bola. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor que o Palmeiras, por quê? Porque o time do São Paulo, o meio de campo, a característica dos jogadores do São Paulo, Danielzinho, Marcos Antônio, o próprio Bobadilha, são jogadores que gostam da bola, que jogam perto um do outro, que vão tricotando, vão abrindo espaço. E o Palmeiras tem jogadores assim. Só que é o que eu falo, o modelo, o jeito que o Abel pensa futebol, é um jeito que não combina com essa característica. Ele não combina com esse tipo de jogo de aproximação, de toque de bola, de envolver o adversário. E aí você vê que os jogadores têm essa característica e os gols do Palmeiras saem assim, na característica dos jogadores. Então, é por isso que eu tenho dúvidas ainda se o Abel vai ser capaz de fazer esse time jogar o potencial que ele pode jogar, dentro das características dos jogadores. Você vê que o São Paulo envolveu o Palmeiras e o Marlon e o Andrés... Foi o melhor jogo do Palmeiras até aqui no Cara, não achei não, cara. Achei contra o Mirassol, até hoje, o melhor jogo do Palmeiras nesse começo de ano. Foi um jogo que o Palmeiras mostrou mais do que mostrou nesse clássico. E acho que o gol... Resultado engana, né? Não foi tão superior assim. São Paulo teve mais finalizações que o Palmeiras. Eu acho que o resultado mais justo era empate nesse jogo aí. Contra o Santos, o Santos também teve mais finalizações, teve mais posse do que o... Acho que o São Paulo agrediu até mais o Palmeiras que o Santos. Sim. O Carlos Miguel no segundo tempo é que aí só tem os gols, né? Nos melhores momentos, o Carlos Miguel pega uma bola do Caleri no segundo tempo, faz outra defesa. A impressão que dá é que esse time do Palmeiras... Antigamente você olhava pro Palmeiras assim e falava, puta, não vai dar, cara. Não vai tomar gol, é muito superior. Hoje você olha pro time do Palmeiras... Dá pra encarar. Time comum, assim. Tipo, tem bons jogadores, é melhor que o meu time. Você vai lá e fala, bom, a chance de ganhar, se os caras tiverem na melhor noite, não é grande. Mas não é um time que me mete medo. Não é um time que fala, puta, fudeu. Não é. Como antes, não. Como você vai enfrentar o Flamengo hoje. Não, você vai enfrentar o Cruzeiro hoje. Eu tenho mais medo de enfrentar o Cruzeiro hoje do que o Palmeiras, cara. Eu não tô nem dizendo que o Cruzeiro é melhor. Tô dizendo que, assim, vendo esse Palmeiras jogar, que tá mais perto da gente aqui... Não, Rodolfo, é aquilo, é o que eu falo. O Abel, ele não tá conseguindo explorar o potencial máximo desses jogadores. Qualquer um dos grandes méritos do Abel, que a gente sempre elogiou ele nos primeiros 3 anos dele no Palmeiras, ele conseguia melhorar jogadores. Ele conseguia melhorar. O Veiga virou o Veiga na mão do Abel. O Rony virou o Rony na mão do Abel. O Scarpa virou o Scarpa na mão do Abel. Vários jogadores importantes que o Palmeiras tinha ali, contratações da era Matos, que todo mundo já desconfiava, viraram jogadores na mão do Abel. Ele melhorou esses caras. Eu tenho dúvida se ele vai conseguir tirar o máximo do Andreas, vai utilizar ele na posição que o Andreas gosta de jogar. Se ele vai voltar com a dupla Flaco Roque,
Ou se ele vai manter esse esquema igual ele fez no sábado, jogando com 2 pontas, que na verdade não são pontas, o Alan e o Sousa. Então, assim, essa questão que a Isa falou de usar melhor o Marlon e o Andreas. Pô, o Andreas e o Marlon, eles têm que ter liberdade para jogar. E aí você precisa ter um 5 ali que consiga perseguir o adversário e preencher esse meio. E não tem esse jogador hoje. Eu acho que ele não vai apostar na estrutura do time com o Luiz Pacheco, que é um moleque de 17 anos, que é muito bom, mas eu não sei se ele vai pôr ele de titular ali na estrutura do meio de campo, jogar com o Andrés, o Marlon e o Maurício. Larson não estava jogando. O Larson também estava jogando, ele não colocou. Mas então... ele foi bem, eu achei que ele foi bem nos jogos. Não valia a pena insistir. E outra, o torcedor tá hoje com dúvidas se o Palmeiras vai voltar a jogar com a dupla, porque tá jogando com 2 caras dos lados, entendeu? Então... Sim. Inclusive eu tava na live do Danilo e ele também falou sobre isso. Sobre gerar uma dúvida se ele vai realmente voltar com a dupla Flaco Roque ou se ele vai ficar revezando os dois, né? Agora, é curioso, né? Porque o Palmeiras, se você for pegar, assim, tem jogadores que podem mudar o jogo. Marlon Freitas, Andreas Pereira, Vitor Roque, Flaco Lopes. Até, você tem um Felipe Anderson num banco de reservas... Pô, é um cara que, quando entra, pode ajudar e muito, sabe? O Palmeiras tem bons nomes. Exatamente, o Alan. Será que ele não tá pensando? Eu até levantei essa hipótese no meu canal com o pessoal. Será que ele não tá mudando essa estrutura do time, pensando na volta do Paulinho? Pra jogar como esse atacante mais pelo lado, de repente o Vitor Roque pelo outro e o Flaco de referência. Eu acho um erro, porque... Acho que o melhor momento desse novo Palmeiras, no ano passado, entre setembro e outubro, foi jogando com a dupla, foi jogando com o meio campo mais forte com o Evangelista ali, o Aníbal Moreno de cabeça de área, e dando mais liberdade justamente pro Andrés. Mas se ele quiser jogar com os 3, vai ter que ser desse jeito, porque ninguém vai fazer a função de enganche. Cara, aí se for ver, velho... Só se o Flaco fizer. Mas também tem que esperar o Paulinho voltar também, né? Então. Se você o Flaco me esperando o cara voltar, que a gente não sabe nem quando. Se você for ver o Danilo e o Zé Rafael, que foram o auge do Palmeiras, cara, nem o Danilo e nem o Zé são 5. E o Abel conseguiu. Mas o Danilo pode ser o 5. O Danilo não é esse 5 perseguidor, marcador no físico. Ele é um 5 com bola de armar o time. Ele é um 5. É um 5, pô. Então, mas aí levanta a dúvida. Quando o Evangelista voltar, será que não dá pra fazer um meio campo? Vamos supor que o Barros não contrate o camisa 5. Vamos supor, dá pra fazer um time com Marlon Freitas, Evangelista Andreas, Maurício, Flaco e Vitor Roque. Eu acho um bom time. Acho um meio campo forte. Mesmo sem um cabeça de área. Aí depende do treinador. Se ele vai conseguir extrair o máximo desse modelo e fazer o Palmeiras jogar igual jogou o Palmeiras que não jogou com a dupla até agora, será que vai estrear a dupla titular no jogo contra o Atlético no Brasileirão? Tem uma questão física também, né? Porque o Vitor Roque começou machucado, aí depois ele volta e ainda sente uma lesão muscular, né? Um desconforto muscular. Entrou no segundo tempo. Né? Mas tem uma questão física, então dá pra afirmar também que ele não vai usar a dupla. Então, eles não jogaram juntos, mas porque também o Vitor Roque não estava disponível. Agora, não sei, a gente vai ter que esperar. Uma outra coisa que chama atenção, antes de eu ler um superchat que chegou aqui, é que, bom, por essa escalação contra o São Paulo, que a gente entende que é, no momento, a força máxima que ele tem, né, tirando aí Vitor Roque, que estava no banco, Murilo perdeu a titularidade, né? Eu acho também, cara. O Fux A gente clama tanto pelo Palmeiras jogar com bola no chão, jogar com aproximação, sair jogando, né, sem dar o famoso bico pra frente. O Gustavo Gomes é especialista nisso, né? O Fux é esse jogador que consegue dar um passe entre linhas, consegue inverter uma bola com mais qualidade do que o Gomes. Então, vou te falar, acho que ele tem que jogar. Só que o Murilo é mais zagueiro que eu acho o Murilo mais zagueiro que o Fux, assim. Na hora de dividir com um atacante, disputar no corpo. Mas caiu, né, Felipe? Mas o Murilo A última temporada dele caiu fisicamente, inclusive. O cara tava cotado pra seleção brasileira, não sei o quê, que era um puta de um... Aí o cara perde a posição pra um refúgio do Atlético Mineiro. O Fux nunca foi porra nenhuma na carreira, tá ligado? Chegou no Palmeiras agora e tomou a titularidade do cara. Estamos falando de um... Não estamos falando do Gamarra, estamos falando de um jogador... Nota 6. Não, e outro, o Fux é um bom reserva, eu acho. Acho que se vê um Nino, por exemplo... Nota 6, cara. Aí é Nino e Gomes e o Fux é o reserva imediato. Né? Diz que não libera lá. Então. Não sei, né? Tem a questão do João John agora, né? O Palmeiras tem uma porcentagem interessante de 25 milhões aí de reais a receber do Zenit.
Dizem que o Palmeiras vai incluir esse valor para tentar antecipar a vinda do Nino, que já tá seguindo a Leila nas redes sociais. Esse seria um cara que viria para vestir a camisa, irmão. Mas o Palmeiras precisa contratar um cara para chegar jogando, né? Pra zagueiro precisa ser um cara pra chegar jogando. Mas ele joga do lado direito, o Gustavo Gomes também. Não sei se o Gustavo Gomes do lado esquerdo é todo esse cara aí, que, né? Ele já não é mais o Gustavo Gomes de 2021. Ele jogava ali com o Luan. 19, 20, então. Jogava ali com o Luan, na esquerda. Eu acho que ele se vira. Pela qualidade dele é o que a gente espera.